Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mundo Reformado, um canal informativo que traz conhecimento sobre diversos assuntos numa perspectiva reformada. Esse é o primeiro vídeo da série Estante Biográfica, e ninguém melhor para começar a série do que um dos cristãos mais influentes do século XX, professor, escritor, especialista em literatura medieval, renascentista e apologista. Conhecido por suas grandes obras, As Crônicas de Nárnia, você já sabe de quem estamos falando, até porque é o título do vídeo. Sim, C.S. Lewis, ou como é conhecido no Brasil, C.S. Lewis. Clive Staples Lewis é o nome completo dele, mas eu prefiro C.S. Lewis. Conhecido por seus amigos como Jack, nasceu em 29 de novembro de 1898 em Belfast, Irlanda do Norte. Sua mãe faleceu quando ele ainda era uma criança, pois tinha apenas 10 anos. C.S. Lewis passou por algumas escolas durante sua juventude, e durante esse período abandonou a fé cristã que havia recebido na infância, se tornando ateu. É, pessoal, quem diria, hein? Ateu. Ele aprendeu lógica com um severo professor que seu pai arrumou, o que foi muito importante para os seus futuros escritos, que são marcados por clareza e lucidez, quase sempre irrefutáveis. Apaixonado por literatura, Lewis estava sempre atrás de um bom livro. Uma leitura importante foi uma obra de George MacDonald, cujo nome é Phantastes. Este livro batizou a sua imaginação e o impressionou muito com uma profunda sensação de santidade. Em 1916, foi para Oxford, Inglaterra, tentar uma bolsa de estudo. Um fato interessante é que, com o começo da Primeira Guerra Mundial, ele se alistou como voluntário no exército britânico. Foi comissionado como tenente e foi para a frente de batalha com apenas 19 anos. Lewis foi ferido durante a Batalha de Arras, se recuperou, depois retornou ao exército sendo nomeado para servir a Inglaterra. Saiu do exército em 1918 e no ano seguinte retornou aos seus estudos em Oxford. Se especializou em literatura grega e latina, filosofia, história antiga e em inglês. Em 1925, conheceu o sul-africano e professor de Oxford, escritor de Senhor dos Anéis, J.R.R. Tolkien, ou como é conhecido no Brasil, J.R.R. Tolkien, o qual se tornou um grande amigo por toda a vida. Ateu desde a adolescência, Lewis se converteu primeiramente ao teísmo, uma simples fé em Deus, em 1929. Depois de ter sido desafiado por perguntas muito sérias na aula de filosofia. Suas palavras foram, abre aspas, cedi, enfim, admitindo que Deus era Deus, e ajoelhei-me e orei. Talvez naquela noite, o mais deprimido e relutante converso de toda a Inglaterra. Fecha aspas. Algum tempo depois, ele se tornou em segundo lugar um cristão, depois de ter tido uma longa conversa sobre cristianismo com seus amigos Tolkien e Hugo Dyson, ambos cristãos devotos e intelectuais. C.S. Lewis participou de um grupo de debate com amigos cristãos que se interessavam por literatura. O grupo chamava-se The Inklings, ou The Inklings, I don't know. Os membros do grupo incluíam escritores famosos como seu irmão Warner, Tolkien e Dyson, Owen Barfield e mais tarde Charles Williams. Sua principal obra teológica e muito importante foi Cristianismo Puro e Simples, publicado em 1952. Livro muito bom, recomendo a todos. Filme adaptado dos seus livros, As Crônicas de Nárnia, O Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa, lançado em 2005, ganhou um Oscar, pessoal, ganhou um Oscar. Porém, enquanto Lewis estava vivo, nunca permitiu qualquer adaptação da sua série de livros, por acreditar que o cinema não seria capaz de reproduzir os elementos fantásticos e personagens de maneira convincente. Lewis se casou no civil com Joy Daveman em 23 de abril de 1956, St. Giles, Oxford, com a finalidade de conferir a ela a cidadania britânica.
para prevenir a ameaça de deportação. Ela era americana, mãe de 2 filhos adolescentes, Douglas e David, e estava em processo de divórcio. Adotou os meninos Douglas e David e dedicou o 5º livro das Crônicas de Nárnia a eles, o livro O Cavalo e o Seu Menino. Com a descoberta que Joy estava com câncer, mudou totalmente o relacionamento deles. Em 1957, foi realizado um matrimônio ao lado da cama onde ela estava hospitalizada por causa do câncer. Tudo levava a crer que a morte de Joy seria iminente, mas ela experimentou uma recuperação extraordinária. Mas depois o câncer voltou e em 13 de julho, com 45 anos, Joy morreu em Oxford. Lewis ficou arrasado, frustrado e zangado. Mas depois, em certa manhã, ele acordou e constatou que toda a tristeza e dúvida a respeito de Deus passaram. Lewis morreu 3 anos depois, em uma sexta-feira, dia 22 de novembro de 1963, com 64 anos. Foi sepultado num campo atrás da igreja da Santa Trindade, em Oxford. A maioria do que falei aqui está no livro de Franklin Ferreira, Servos de Deus, um excelente livro para quem quer saber mais sobre grandes homens ao longo da história da igreja. Ainda tem muita coisa para falar sobre Lewis, mas o vídeo iria ficar muito longo. Se você quiser saber mais, existem vários livros dele e falando sobre ele. Alguns documentários no YouTube, como por exemplo, Por Trás de Nárnia. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe e assine o canal se você quer descobrir biografias de outros homens de Deus e assuntos com uma perspectiva reformada. Até mais!